Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos. Vamos aos materiais. Nós vamos precisar de um molde, um círculo de 13 centímetros. Eu fiz aí numa cartolina, mas pode ser no papel mais grossinho, o que vocês tiverem, linha de algodão e ali uma linha reforçada, agulha. No caso da linha comum, vocês podem reforçar essa linha, colocar de 2 ou 3 voltas, né, 3 vezes. Vamos precisar também de tesoura, alfinetes. Vamos usar um tecido, um retângulo de tecido, que será a alcinha, de 8 por 4 centímetros. E vamos cortar com esse molde de 13 centímetros 5 círculos. 4 nós vamos dobrar ao meio, como vocês estão vendo aí, e um deles, que será o fundo, esse aí vai ser o fundo. Vocês escolhem a cor que vocês quiserem. Eu fiz em cor variada, porque nesse caso aí, para facilitar a visualização, mas vocês podem fazer da mesma cor ou também pode usar retalhos e aí vai fazer de cor variada. Vou dar uma dica para vocês no final e vamos seguir o ponteiro do relógio. Assim, iniciamos, né, com o primeiro, colocamos o segundo, agora estamos colocando o terceiro sobre os outros e aí o quarto, sendo que esse quarto nós vamos passar metade dele por cima do primeiro semicírculo, assim. Passei por cima, ajeito direitinho para ficar as pontas todas certinhas. Vamos colocar alfinetes, porque nós vamos precisar costurar, mas revisando, colocamos o primeiro, daí o segundo sobre o primeiro, o terceiro sobre o segundo e o quarto, né, nós precisamos passar por baixo do primeiro. Acertamos as pontas, colocamos o alfinete. Bem, feito isso, nós vamos fazer a costura. Eu vou fazer na mão, mas antes de fazer a costura, precisamos colocar essa alcinha para poder você usar na bolsa. Você pode pendurar, pode fazer uma espécie de chaveirinho também, né? Aí você vai dobrar esse retângulo meio centímetro de cada lado e depois dobramos ao meio. E aí vai virar essa tirinha. Nós vamos costurar. Eu vou costurar com uma linha de crochê para vocês verem que dá para fazer decorada, né? E também ou a máquina. Esse, por exemplo, eu costurei à mão. Daqui a pouco eu vou estar mostrando como foi feita essa costura. Há duas formas de vocês colocarem a tirinha, né? A alcinha. Uma dessas é você passar a costura ao redor, como eu fiz aí, e depois dobrar essa tirinha ao meio, ver mais ou menos a quantidade que eu quero colocar, o tamanho da tirinha, e introduzo nessa abertura que eu deixei assim. Então, com todo cuidado aí, a gente coloca. Ou você pode colocar aí no meio, onde eu mostrei, ou onde vocês preferirem, e depois prendem com uma alfinete. Vou colocar a linha dobrada, porque é uma linha comum, mas vocês podem usar também essa linha reforçada, que é a linha de pipa, ou uma outra qualquer. No caso dessa aí, vocês podem reforçar, que é uma linha comum. E eu estou prendendo aí a tira. Quando eu fiz a costura à mão, eu estou prendendo a tira à mão. Mas antes de prender a tira, eu vou fazer essa costura para vocês verem que dá para fazer todo ao redor, fechar esse círculo à mão. E é feito dessa forma. Nesse ponto, chama um pontinho, é um pontinho usado no bordado, mas também na costura. Chama ponto atrás. A costura fica forte e resistente. Vocês introduzem a agulha aí no meio, né, da costura que estava. Saem adiante, tá vendo?
sai adiante e puxa a linha. Fica um pontinho de costura assim como se fosse de máquina, um ponto de máquina que chamam, também chamam ponto atrás, porque você sempre volta atrás, introduz a agulha, sai na frente e puxa. Eu estou usando uma linha bem reforçada, uma linha de crochê, linha Claire. Ela é uma linha um pouquinho grossa, para poder ficar mais resistente. Vocês podem fazer isso com qualquer linha. Podem reforçar uma linha comum também. Bom, esse tipo de costura já tem aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e vocês podem acessar, caso vocês não saibam, vocês podem acessar e aprender a fazer essa costura. Em breve eu também vou estar lançando o meu curso, onde eu ensino essa parte para iniciantes, né? Costura para iniciantes, na costura criativa, nos trabalhos assim com tecido. Então eu acelerei o vídeo porque eu já tenho aqui no canal, né, ensinando. Aí eu estou fechando todo o círculo, inclusive vou pregar também a alça junto. Então, o círculo vai ficar todo fechado. Vejam aí. Então, arremato 3 vezes, para poder a linha ficar, a costura ficar bem resistente. Vocês sabem que a gente sempre precisa fazer um bom acabamento e aí o arremate precisa ser feito, bem feito, para que não solte a costura. E assim ficou a costura, fica bem bonita, bem feita. Então viramos toda a peça para o direito. Lembrando que eu costurei um pé de máquina. Desculpa, meio centímetro. Eu fiz a costura ali de meio centímetro. Quando eu passar na máquina, eu vou usar um pé de máquina. E aí vocês vão ver que passando um pé de máquina, a peça fica um pouquinho menor. E aí ficou assim. Esse foi o resultado. Tá pronto. Bom, se vocês, uma dica, né? A dica que eu disse que ia dar para vocês. Caso vocês queiram fazer, reutilizar tecido, né? Para aproveitar o tecido e não jogar fora, vocês podem emendar o tecido ao meio, como vocês estão vendo, e usar. Esse aqui é um cor de rosa. Eu já coloquei os alfinetes e vou passar a costura com a máquina, vai ser um pé de máquina. Lembrando que ao passar um pé de máquina vai ficar um pouquinho menor do que o que eu fiz. Para fazer essa tira, tem 2 formas. Vocês podem primeiro dobrar o meio e depois dobrar meio centímetro para cada lado, assim. E em seguida dobrar o meio e passar a costura. Ou vocês fazem logo meio centímetro, né, de cada lado e depois dobram o meio. Também dá certo, do mesmo jeito. Então, para passar a máquina, vocês aí colocam o alfinete para marcar e passam a máquina. Então, aí já está pronto para ser costurado. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de colocar a tirinha. Dobramos ao meio e vamos prender aí onde desejamos, dessa forma. Já passei a costura e ficou assim. Quero mostrar para vocês esse azul, a forma que eu preguei. Primeiro eu prendi a tirinha desse jeito, passei uma costura em cima, prendi com alfinete e passei a costura à máquina primeiro, para depois colocar as peças em sobre a base de fundo, né? E só então foi que eu fui colocando os semicírculos em cima dessa peça. É uma outra maneira de prender também. Então, são 3 formas que vocês têm de colocar a tira. Vocês escolhem a que fica melhor para vocês.
Eu prometi a vocês que daria uma outra dica caso vocês quisessem fazer com retalho. Eu emendei 2 semicírculos e aí, nesse caso, vocês escolhem o lado que vocês querem que apareça e colocam de frente para o tecido do fundo. Essa é a outra parte. Eu estou escolhendo aí qual o tecido que eu quero que fique pelo direito. Estão vendo? E aí sigo a mesma ordem, aquela ordem do ponteiro do relógio, como eu já combinei com vocês. Eu vou costurar e retorno com todos prontos. E assim ficou o verde, o rosa. Vocês estão vendo que estão diferentes os tamanhos? Mais ou menos 1 centímetro a menos. Como eu expliquei, né? O que eu fiz à mão, que foi o verde, eu fiz meio centímetro de costura. E esse aí, o do pé de mata, foi um pé de máquina. Olha só, é bem maior do que meio centímetro, é aproximadamente 1 centímetro aí. Então, por isso, um ficou maior que o outro. Veja o que eu fiz. Esse que eu estou virando, eu fiz à mão, como vocês vão ver aí, a costura, né, cor de rosa. Fica fácil para vocês visualizarem a costura. Então, olha a diferença. Foi realmente meio centímetro e o de lá 1 centímetro aproximadamente. Por isso a diferença de tamanho. Então, caso vocês queiram fazer um maiorzinho, vocês podem fazer cortar um círculo maior também, ok? E assim ficaram os 3. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o rosa, esse em tom de verde e esse aí em tom de azul. Bom, aqui você abre dessa forma, né? Não precisa eclair, não precisa prendedor, fica bem fechadinho. Então é só você abrir dessa maneira, colocar aí o seu fone de ouvido. É um porta-fone de ouvido, né? Como prometido. E fica dessa maneira, bem discreto. O seu fone de ouvido não vai ficar todo espalhado na bolsa, fica fácil de achar. Pode pendurar um chaveirinho. Espero que vocês tenham gostado. É muito fácil, rápido de fazer. Gasta pouquíssimo, ótimo presente.